Ansiedade. Ânsia é uma angústia, é um desejo ardente, é um anseio. Ansiedade é você desejar com ardor, almejar. Ansiedade é um estado afetivo em que há um sentimento de insegurança muito grande. São antagonistas, a ansiedade e a fé. Preste bem atenção, a fé é a certeza. A fé não é insegurança, a fé não é incerteza. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A fé é um presente de Deus, a fé vem lá do alto. A fé não é gerada pelo nosso próprio esforço, ela é um presente que Deus nos dá. Então é dentro desse presente que nós podemos, desse dom maravilhoso, que nós podemos descansar, ter a certeza das coisas que ainda não aconteceram. A ansiedade, quando ela é alimentada no nosso coração, cada dia mais ela vai trazendo incerteza. Ela precede a um monte de coisas que nos angustiam, a própria angústia, o medo, a tristeza, a confusão. Se você for analisar aí dentro de você, se nós formos analisar, nós vamos encontrar mais um monte de sentimentos que não nos fazem bem. E quando esses sentimentos não são resolvidos, eles nos levam a estados mais complicados. O salmista, no Salmo 42, ele nos ensina a mudar o foco da ansiedade, né? Ele nos ensina a colocar a nossa ansiedade em Deus. Ele fala assim, como o cervo, como a corça, anseia pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. É por aí mais ou menos o entendimento de que a palavra de Deus, de que o Senhor nosso Deus nos traz, que seria um antídoto para a ansiedade, porque a ansiedade e a fé, elas são antagonistas, né? E como antagonistas, elas brigam uma com a outra. Então vamos aprender a dar lugar à fé no nosso coração. Principalmente esses momentos que nós estamos vivendo, são momentos propícios a muita ansiedade, mas ao mesmo tempo são momentos propícios a lançarmos mão da fé. Então vamos, pois, escolher lançar mão da fé. Isaías 53, Isaías ele tem uma palavra profética ali, sobre Jesus, muito bonita. Depois você leia Jesus como servo do Senhor, e tem um versículo lá que fala que Jesus era homem de dores e que sabia o que era sofrer. Então, com certeza, Jesus viveu as mesmas ansiedades que eu e você vivemos. Se você tiver uma Bíblia, puder me acompanhar um pouquinho, lá em Mateus 6, versículo 25, Jesus fala: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O que Jesus está fazendo conosco nesse trecho? Ele está nos retirando, ele está falando, olha, não fiquem ansiosos. Não fiquem ansiosos pela sua vida financeira no momento. Não fiquem ansiosos por tudo que vocês estão vivendo nesse momento. A vida de vocês vale mais do que tudo isso. E ele fala para a gente dar uma olhada à nossa volta, nas aves dos céus, que não ajuntam em celeiros, e que nosso Pai cuida delas. Se nós, que temos muito mais valor para o Pai, não cuidaria Ele de nós?
né? Então Jesus, ele está nos tirando da ansiedade, nos levando a um outro nível, que é o nível da fé. Assim, o que nós temos que entender que na palavra de Deus nem tudo é mágico, nem tudo acontece como um raio. Aliás, eu acho que a maior parte do crescimento da vida cristã é um exercício. O Velho Testamento é muito interessante, quando Deus dá as leis ali para Moisés, ele dá 2 tipos de leis separadas. Ele dá as leis de santificação e ele traz também as leis de purificação. O que eram as leis de santificação? As leis de santificação eram, senão, aquelas que iria desenvolver a verdadeira espiritualidade do povo. As leis de purificação eram as leis de preservação da vida do povo. Por exemplo, alguém tinha uma lepra, o que era recomendado na época? A pessoa que tinha lepra ia lá no sacerdote, o sacerdote olhava a pessoa, confirmava que era lepra. A casa onde aquela pessoa vivia teria que ser toda queimada e depois no lugar onde a pessoa morou deveria ser colocado cal em tudo, e a pessoa era separada da sociedade. Algo parecido com o que nós estamos vivendo, né? E as leis de santificação eram aquelas que ensinavam o povo a desenvolver uma verdadeira espiritualidade. Então eu creio que Jesus, ele não mudou nada. Jesus veio para cumprir a lei. E Jesus aqui nesse trecho, ele está nos ensinando um pouquinho das 2 leis, né? Ele está falando para a gente não andar ansioso, para a gente aprender a desenvolver a verdadeira espiritualidade, entender que Jesus não nos falha quanto às coisas básicas da nossa vida, né? Quanto à nossa preservação, ele não falha. Então, não é fácil nós vencermos a ansiedade. A ansiedade é inerente ao ser humano. Nós somos pessoas ansiosas por natureza, mas nós temos que entender que é um exercício de fé, que a fé vem para anular a ansiedade do nosso coração. Esse é o propósito, por isso que a fé vem do céu, por isso que a fé vem de Deus, ela é um presente, ela é um dom de Deus, e o que nós temos que fazer é aprender a desenvolvê-la, é aprender a exercitar a fé. E eu creio que esses momentos que nós temos vivido são momentos propícios para isso. Eles são propícios também a muita ansiedade, a muito medo, mas o que nós vamos escolher é um tempo de meditação, meus irmãos. É um tempo de colocar a palavra de Deus alta, num lugar alto. É um tempo de olhar para o alto, como o salmista diz, né? Para os montes olharei. Que montes são esses, né? Olhar para o alto. São os montes estabelecidos por Deus, os princípios estabelecidos por Deus, que não se abalam, que são firmes para sempre. Saber que nosso socorro vem de lá. Ter a fé, ter a certeza de que Deus não nos abandona. Em Romanos 12, Paulo fala que é para nossa mente não se conformar com esse século, mas é para nós nos transformarmos através da renovação da nossa mente. A renovação da nossa mente, ela vem através da palavra de Deus, ela vem através da fé que essa palavra de Deus gera em nossos corações. Em 1 Pedro, eu gosto muito desse conselho de Pedro, 1 Pedro 5,7, ele fala assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o exercício da fé não é negar a ansiedade. O exercício da fé é reconhecer a ansiedade e lançá-la sobre Cristo Jesus, porque Ele a viveu, Ele a venceu na cruz. Jesus nos redimiu, Jesus é nosso Redentor, porque Ele ressuscitou. Então é esse ensinamento que Pedro está nos ensinando. Não é a negação da ansiedade, é pegar essa ansiedade e levar aos pés da cruz, é pegar a ansiedade,
confessá-la a Jesus e pedir ao Senhor e clamar ao Senhor e ter o exercício da fé na nossa mente e no nosso coração, sabendo que o Senhor vai completar a grande obra nas nossas vidas. Filipenses 4, de 6 a 7, eu gostaria de ler, é um trecho muito interessante também. Ele fala assim, Paulo fala assim, a igreja de Filipe, né? Ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Olha que coisa interessante, né? Esse aqui é um chamado a nós depositarmos a nossa oração, depositarmos aquilo que está causando ansiedade na nossa alma, depositar com oração, com súplica, se for preciso suplicar, meu irmão, suplique, se for preciso clamar, clame, ajoelhe, acorde de madrugada, hora e meio-dia, não faz mal o horário da oração. A oração não é mais santa porque ela é feita à noite ou de dia. Pedro, meio-dia, 3 horas da tarde, ele estava orando quando ele teve aquela visão maravilhosa, né? Do lençol referente a nós gentios. Então não tem hora. É o clamor do nosso coração, é a súplica da nossa alma diante de Deus com ações de graças, petições para que sejam conhecidas diante do Pai. O Pai quer conhecer pela nossa boca o que nós estamos vivendo. No versículo seguinte diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A ansiedade, meus irmãos, traz insegurança, medo, angústia, aquele monte de coisas que nós vimos. Agora, a entrega da ansiedade aos pés da cruz, ela traz uma paz tão grande que excede ao entendimento humano. É isso que a palavra de Deus está dizendo. É o poder de Deus vindo sobre nós para nos pacificar, pacificar os nossos pensamentos, os propósitos do nosso coração, pacificar a nossa vida em relação a todas as situações difíceis que temos vivendo, e que o Senhor nos abençoe e nos ajude nesses dias. Amém?